Vocês conseguiram enxergar essa estrutura? Aquele rompe, testa, rompe, testa, rompe, testa. Entendeu, enxergou essa estrutura? Show. Tô falando tudo isso porque, cara, ele tá chegando nessa região de teste, que é importante a gente entender como o preço pode reagir nessa região, que eu ainda falei para vocês que é confluência de duas coisas, da linha de tendência de alta com o rompimento dessa linha de tendência de baixa. Importante para a gente saber se o preço vai trabalhar acima ou abaixo dessa região, pode determinar os próximos movimentos. Beleza? Agora vamos para a parte que vocês mais gostam, que é o que de fato o preço vai fazer na segunda-feira. Como o preço pode reagir segunda-feira. Olha só. Cara, o meu PC desligou sozinho. E aí eu não sei se aquela atualização que a gente fez das linhas de tendência, se o Profit conseguiu salvar sozinho. Mas acho que sim, tá? Aquelas regiões mais negociadas, sabe? Mas acho que sim. Acho que ficou salvo sim, ó. Visualmente aqui, acredito que tá salvo. Região mais importante, a gente pintou de... A vermelha era de baixo. Não, então salvou sim. Profit é inteligente. Então, cara, o que o preço pode fazer na segunda-feira, né? Lembrando que a gente veio de 2, 3, 4 dias praticamente de queda, né? Se nós formos analisarmos o semanal, a gente acabou, como eu falei anteriormente, né? A gente acabou de romper a lateralização aqui, né? O canalzinho de baixo, a bandeira, e tá vindo testar. Nós estamos longe das médias de 200 minutos dos time frames menores, nós estamos embolados nas médias de 200 minutos dos time frames menores, longe dos time frames maiores, tá? Se eu não me engano, essa aqui é diária e essa aqui é a 60 minutos. Vamos conferir? Essa é a média do diário, a de cima, e essa aqui é a média do semanal. Diário e semanal, 200, tá? A gente está dentro da de 15, 30, 65. Então, o que a gente pode esperar para amanhã? Cara, se a gente for olhar um movimento longo, é aquilo que eu falei. Então, a gente vai analisar o quê? Movimento curto. O que a gente tem de movimento curto? Ó, lembra que eu falei que a gente tem que aprender a olhar o preço sem nada? O que a gente tem aqui, galera? Eu tenho aqui, ó, um fundo e um topo. O que o preço faz? Rompe, testa e continua. Rompe, testa e continua. Então o que a gente tem que esperar? Romper e testar essa região. E Lucas, e se essa região for o nó de volume do dia? Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui. 5 minutos. Espera aí que tá sem zoom, tô dando zoom. Olha só a região que a gente está olhando aqui no MM. Ó, exatamente o... Exatamente quem, galera? O nó de volume. Então, ó, nó de volume. Esse é o nó de volume do dia. O preço pode trabalhar acima dele, o preço pode trabalhar abaixo dele. Beleza? Isso é uma possibilidade. Lembre-se, tá? Aqui a gente está falando das extremidades. O preço pode abrir com gap de alta, vir testar e continuar. Abrir com gap de baixa, vir testar e continuar. O preço pode abrir aqui, trabalhar, romper, trabalhar, romper. Ou, atenção, presta atenção aqui, ó. O preço pode abrir com gap de alta, vir testar, não o topo, mas vir testar o fundo. Oportunidade de compra, oportunidade de compra. Aí vai do seu risco, se você é conservador ou agressivo. O preço pode abrir com gap de baixa, vir testar a região mais negociada, né? O topos e os fundos aqui e cair. Pode testar a extremidade, romper, testar e continuar. Venda aqui, venda aqui. Então são as possibilidades. Que região a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar exatamente esta região, que é o nó de volume e o topo e o fundo aqui. Se o preço abrir acima dela, espero que ele faça um pullback para testar ela, para continuar subindo. O que a gente tem aqui de média apoiando? A gente tem a média de 20, VWAP, parte de cima do nó de volume e resistência. Se o preço abrir com gap de alta, vier testar aqui, possivelmente aqui dá uma compra. Para levar aonde? Até aqui, ó. Daqui do topo até lá em cima,
1.000 pontos. Olha que trade lindo, maravilhoso. Claramente fazendo uma parcial aqui, né, de 600, depois alongando lá para 900 pontos lá para cima. Beleza? Se o movimento for de compra, é isso que a gente pode fazer. Lembrando, tá? A gente tem um nó de volume, o preço pode abrir aqui embaixo, testar, pegar a força para depois romper. O preço pode abrir aqui embaixo, testar, cair, pode romper, testar lá em cima, cair, entendeu? Tem várias coisas que podem acontecer. O preço pode abrir aqui em cima, não parar aqui, mas parar no fundo do nó de volume, pegar a força para subir. Tá? Então o preço pode abrir com gap de alta, com gap de baixa, pode abrir dentro do preço. Qual é a região importante? Essa região. Lembrando que pode defender em cima dela, no meio dela ou embaixo dela. Para ambos lados, para cima ou para baixo. Entendeu? Combinado? Maravilha. Qual é a certeza que você vai ter? Melhor se o índice estiver fazendo um movimento contrário do dólar. Se o dólar estiver caindo, legal que a gente compre. Se o dólar estiver subindo, legal que a gente venda índice. Sempre assim? Não, mas na maioria das vezes sim. A probabilidade é maior para que sim do que para que não. Combinado? Então, beleza. O que nós vamos fazer segunda-feira você já sabe. Já sabe. Alvo para cima, a gente tem o nosso objetivo que é 600 pontos por dia. A gente não precisa de mais nem de menos. Mas sempre é bem-vindo, né? Se der para fazer 1.000 pontos, faça. E aqui dá. Aqui a gente tem espaço para fazer 1.000 pontos para cima. Pode ir para baixo? Pode. O semanal diz que ele tem que ir para baixo. O diário diz que ele está neutro. Ou seja, ele pode ir para cima e pode ir para baixo. Por que eu deixei esses fibos aqui? Se nós formos analisar esse fibo rosinha, vou colocar em 2 aqui, ó. Esse fibo rosinha, ele fez o pullback, pimba, e pode continuar o movimento de queda. Impulsão, retração. Impulsão, retração. Nova impulsão. Nossa referência já está aqui, né? Posso trabalhar abaixo dela para vir buscar até aqui. Daqui, que é o nó de volume, até lá embaixo, 1.500 pontos. Ah, tem uma aqui antes, 1.200. Então tem espaço para a gente poder correr para baixo também, para dar o quê? Essa frequência aqui, ó. Essa frequência para baixo, ó. Olha lá. Pelo menos 1.300 pontos tem. Então sim, a gente pode ter um movimento de queda bom e a gente pode ter um movimento de alta bom, que a gente pode pegar um pedaço dele para colocar o nosso lucro do dia no bolso, tá? Deixei esse fibo verde aqui, ó. Vou colocar no 2 também para ficar mais visual pra gente, ó. Que é o movimento do quê? De toda essa impulsão aqui, ó. Impulsão, que pode ter sido o quê? Uma retração dentro do previsto. Para quê? Para ele continuar fazendo uma impulsão de alta agora. Então isso quer dizer que, cara, a gente pode fazer exatamente esse movimento de queda ou exatamente esse movimento de alta que eu mostrei para vocês. Ambos movimentos de pelo menos 1.000 pontos. Saindo de quem? Deste nó de volume. A partir desse nó de volume, a gente pode subir 1.000 ou descer 1.000. E, subindo ou descendo, a gente tem essas oportunidades. Exceções. Abriu com gap de alta e só subiu, perdemos a oportunidade de comprar. Abriu com gap de baixa e só desceu, perdi a oportunidade de vender. Prefiro ou que ele abra aqui dentro e tome coragem para sair, ou que ele abra acima, venha testar essa região para depois subir, ou abra abaixo, venha testar essa região para depois cair. Seria o melhor dos mundos. Combinado? Fibos de referência vocês têm, né? Fundo, topo, rompeu aqui, a gente tem suportes e resistências, ele segurou no 38 e o fibinho de baixa aqui, desta baixa, ele segurou, e se a gente aumentar ele, considerar isso aqui, ó, uma perna só, tudo isso aqui, ele também segurou dentro dos primeiros níveis, né? E se a gente for analisar aqui Elliott, movimento mais curto agora, né? Lembrando que a gente olhou o macro, agora a gente está olhando o micro, né? Eu fiz impulsão, correção, curta, impulsão, correção. Corrigir até onde? Ó, desconsiderando o pavio, corrigir até o fundo. Então, não invadir a onda. Lateral. Agora eu estou fazendo o ABC. Para mim,
Pode trabalhar acima ou pode trabalhar abaixo. Semanal, galera, volta a falar. Semanal para baixo. A gente acabou de romper uma região importante lá. E rompemos, estamos vindo testar essa região. E o teste dela ainda é um pouquinho mais para baixo. Se a gente for fazer perfeito, perfeitinho, o teste dela, ó, cabeça do movimento com cabeça do movimento. Ah, pior que já testou. Que engraçado. Já testou e pode querer subir agora. Se a gente for de cabeça a cabeças do movimento, ó, já testou o rompimento. Vamos ver se o Ibov testou? Que o Ibov que é o Chana House, né? Lembrando que o índice futuro, ele é o futuro do Ibovespa. Se não existisse o Ibov, não existiria índice. Mini índice ou índice cheio. Topo com topos. O Ibov ainda não testou, ó, esse safado. O índice já testou, mas o Ibov ainda não. O Ibov ainda pode cair um pouquinho mais para testar. O Ibov testou essa primeira resistência aqui, que é essa aqui, ó. Que são os topos, né? Ó. Tá vendo? Mas, de fato, aqui, só que se a gente colocar essa linha lá no topinho do topinho, ó, ele já testou. Mas se a gente desconsiderar o pavio e só considerar corpo, ele ainda não testou. Mas considerando pavio, testou junto com essa outra resistência aqui também. Né? Então vamos ficar de olho na movimentação de amanhã. Tomara que o preço faça exatamente isso que nós estamos planejando. Se for para subir, que ele abre com gap de baixa, venha testar essas regiões aqui embaixo, junto com a média de 20, com nó de volume, com a VWAP do dia anterior e tome força para cima. Ou que abra com gap de baixa, venha testar todas essas regiões e tome força para baixo. A gente já sabe o que vai fazer e até onde a gente pode levar os nossos alvos, né? Comprando aqui, parcial aqui em cima e depois parcial lá em cima. Show? Maravilha. Calma, que o vídeo ainda não acabou, galera. A gente vai terminar de ver as coisas aqui que a gente gosta de analisar, que é o investing. Vamos dar uma olhada rápida. Não vai demorar muito, até porque tô com uma sede. Quando a gente fala muito, né, da sede. Ó. Vamos ver como foi a semana dos índices globais. Tem um investing pra gente olhar. Planilha quantitativa, a gente não olhou. Tô vendo aqui as anotações, senão eu me esqueço, me perco. Então nós vamos olhar a planilha quantitativa. Espero que ela tenha salvado. Porque ela fechou sozinha também. Mas acredito que sim, acho que ela salva automático de alteração em alteração. Sabe aquela que salva no OneDrive? Mas senão ela tá aqui, ó. Abriu com todas as... Acho que é essa aqui, ó. Acho que é os indicadores. Os indicadores tá para salvar automático, então tá belezinha. Pode fechar. E esse aqui também tá para salvar automático, então tá belezinha. Daqui a pouco a gente olha ele. Vamos olhar o Investing primeiro, depois a gente olha a planilha quantitativa e depois a gente encerra com o TradeView. Combinado? Ó, não é porque você já sabe que vai fazer segunda que você vai sair, hein? Tem muita aula aqui ainda. O que eu gosto de olhar no Investing? Eu gosto de olhar bolsas globais, né? Como que estão nossas bolsas futuros, nossas bolsas globais, não é nem futuro aqui, são as bolsas mesmo. Ó, na semana, como é que ficou a performance da semana? A semana nós somos, olha que dado interessante, a única bolsa dentre as mais importantes que nós analisamos. Cadê México? Vou incluir México aqui. Somos a bolsa que mais caiu. Deixa eu ver se México tem. Será que é essa? Índice Global Index. Se eu pôr Bovespa aqui, como é que ele aparece? Ah, ele aparece a bolsa de Bovespa mesmo, né? Não índice globais. México. Tá, vamos por esse aqui. Mas não é esse, né? Eu não sei, né, como que é o índice da Bolsa Mexicana. Bolsa Mexicana de Valores. BMV. Opa,
Bonex do México, ó. Deve ser essa aqui. Olha só, nós somos a única bolsa bolsa A.mx, ó. Isso mesmo. O principal é o que mais tem volume. Esse mesmo, ó. BMW e PC. S&P, BMW e PC. Show. E aí, galera, isso não é o índice, né? É a bolsa mesmo. Tá. Nós fomos a bolsa que mais caiu na semana, ó. Mas caímos, né? Praticamente ficamos no 0 a 0, olhando o semanal. A gente olhou o semanal do índice ou só do Ibov? Semanal. Praticamente a mesma coisa. Esse movimento impulsivo foi para romper, rompeu e pum, tá vindo testar, né? Conforme a gente falou, o Ibov tá vindo testar o nosso querido rompimento. Dia importante, essa semana vai ser importante, hein? Que semana. Eu ainda prefiro índice para baixo, tá? Na verdade, eu queria que ele fosse mais uma perna para cima para depois só cair. Tipo, voltar lá para os 110, sabe? Tipo, subisse para o 125 de novo, rompesse máxima e voltasse lá para o 110. Tipo, cair 20 mil pontos até o final do ano. Ele ainda ia terminar o ano bem positivo, né? O ano, se não me engano, a gente abriu no 108. Se eu não estou enganado, tá? Então, semanal do índice. Vamos ver como que ele se comporta. Nós somos a bolsa que mais caímos perante ao ano, né? Este ano. Nós estamos aqui no meio a meio. Destaque para Nasdaq, Nikkei, Itália. O sentimento global de bolsas, né, estão positivos, vamos dizer assim. Nasdaq subindo forte, né? Nasdaq subiu 44% esse ano, cara. Que loucura. 44. Sabe qual é a média de rentabilidade dos melhores fundos de investimento multimercado? 20% dos melhores, tá? Não são de todos. Se a gente pegar todos, os piores, os melhores e os medianos, essa média é baixa. Mas, tipo, os tops fundos, eles têm em média 20% de rentabilidade no ano. Só Nasdaq este ano já subiu 43%, é muito fora do padrão. Que doideira. E aí, o que eu gosto de olhar? Além das bolsas globais, para a gente ter um norte, né, mundialmente falando, até porque 70% do volume financeiro investido na bolsa brasileira, especificamente falando de índice, tá, é proveniente de capital estrangeiro, de capital externo. Então, a gente sempre tem que analisar o Brasil como uma possibilidade de investimento para os donos do mundo. Então, cara, se 70% do volume financeiro negociado no Brasil é proveniente de capital externo, eu tenho que estar atento o que o estrangeiro está pensando e o que ele está fazendo. Porque é ele que tem força para movimentar a nossa bolsa. Essa subida, quem mais comprou foi os investidores estrangeiros. Esta queda dos últimos 3, 4 dias que aconteceu, uma pequena queda comparada a toda a alta que subiu, quem puxou ela? Foram os gringos, foram o capital estrangeiro. Se você olhar os dias que mais caiu, quem estava na ponta vendedora? JP Morgan, Merrill, Tullet, Goldman, os principais. JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman, Merrill, Credit Suisse, Tullet, que mais? Tem uns 7 mais ou menos, tá? São os principais, cara, todos eles nas pontas que o preço tá puxando. Fique atento a isso, tá? Commodities, quais são as commodities principais que influenciam a bolsa? Minério de ferro, cobre, petróleo. Como que estão a performance dele neste ano? Minério de ferro, na China, em queda este ano, por isso que Vale, bolsas, ações brasileiras, Vale, este ano,
só caiu, meu amigo. Tava subindo nessa semana, deu ontem e anteontem, Jesus amado. Caiu forte. Por isso que até os indicadores aqui, ó, na Vale, nos time frames menores, estão no chinelo, porque os últimos 2 dias a Vale só caiu, ó. E caiu forte, né? Ó, Vale caindo, Eletrobras caindo e o resto das nossas bolsas tudo subindo, né? E nada sobe para sempre, nada cai para sempre, mas também não somos nós que temos que adivinhar o teto. Deixa que o preço nos mostre as possibilidades. Por isso que a gente analisa mais de um fator. Às vezes, se você analisa só gráfico, você fica perdido. Às vezes, se você analisa só fluxo, você fica perdido. Às vezes, se você analisa um pouco de cada, mas é especialista em um só, aí sim você consegue fazer uma boa leitura. Combinado? Então, bolsas globais, né? A gente tá na média das bolsas. Nós somos a bolsa que mais caiu, né, nesta semana, mas lembrando que a gente vem puxando de alta há grandes dias, há várias semanas. As nossas ações estão todas bem valorizadas, não preço por lucro, mas em percentual de valorização do ano, beleza? Os indicadores no semanal, como eu mostrei para vocês, estão chegando no... A gente pode ainda ficar 30 dias no topo? Pode, mas logo a gente vai cair e vai cair muito, logo. A gente pode subir mais? Pode, mas logo a gente vai cair e vai cair muito. Preste atenção que você verá. Commodities, legal, minério de ferro, petróleo e cobre. Commodities tem espaço para andar se você for analisar o quanto elas valorizaram este ano. Ó, não tem nenhuma commodities acima de 3,5% no ano. Ou seja, as commodities ainda assim têm espaço para valorização, tá? Todas estão ainda tímidas. Esse mês foi um mês mais de retomada, ó. Ainda mais para o petróleo, tá? Tem outras coisas aqui que eu olho, né? Nossas ações principais, BR, eu acabei de falar sobre elas, tá? Performance. Vou dar uma olhadinha aqui só para a gente finalizar no TradingView. TradingView eu tenho marcado aqui, IBOV. A gente tinha essas possibilidades de pernas, né? Que eu mostrei lá para vocês. A gente tinha essa movimentação aqui, ó. 1, perna, 2, 3, puxada lá em cima, 4, que é essa verde aqui, ó. Acompanha na verde, ó. Pressão no mouse e na verde, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que eu falei que este movimento, esse teste, pode testar e continuar ainda o movimento de alta para terminar esse ciclo assim, ó, de livro, tá? Pode terminar até aqui? Pode. Mas também pode ir um pouquinho mais. Como a gente vai ver como o preço vai se comportar neste rompimento e nessa linha de tendência aqui desse canal de alta. Chegando no fundo da linha do canal de alta, tá? Então vamos ver como o preço vai se comportar. Aqui, ó, era regiões que eu tinha marcado antes como regiões vendedoras, essas duas linhas vermelhas, duas linhas verdes, regiões compradoras e essas duas linhas brancas, regiões neutras, conforme que ao histórico de sempre, ó. Tirando aqui pandemia, né? A gente sempre ficava nessa range aqui, ó. Aqui mais venda, aqui neutro e aqui mais compra. Beleza? Então tá. Índice. Índice eu gosto de mostrar para vocês, cara, esses dados aqui, ó. Preste atenção aqui comigo, ó. A gente tem preço mais negociado. Presta atenção comigo. Preço mais negociado do ano. Cadê? Aqui, ó, 2023. Preço mais negociado do ano de 2023. Aqui embaixo, ó, 110 mil. VHA, ó, aqui, ó, perdendo esse fundo, ó, a gente tem um vácuo grande, tá? Do 118 mil até o 114. A gente tem um vácuo de 4 mil pontos, ó. Pode vir testar essa região? Pode. Seria lindo se ele viesse testar essa região, tá? E a gente tem preço mais negociado de 2022, VH de 2022, ó. Então a gente tem algumas referências aqui, ó. Você pode colocar aí no seu TradingView, tá? O TradingView no índice a gente consegue fazer volumes maiores, tipo pegar o volume inteiro do ano, ó. Isso aqui é o volume inteiro do ano de 2022 e esse aqui é o volume inteiro do ano de 2023, ó. A gente tinha um nozão de volume aqui,
avançou, perdeu o nó, foi aquela última puxada de alta, antes, foi a terceira perna estendida, né? Antes de fazer a quarta perna aqui, fazendo um novo nó de volume aqui em cima, mas a gente acabou tendo um vácuo aqui, ó. Pode vir testar aqui esse rompimento, ó, que é o preço mais negociado de 2022. Também a média de 200 do diário. Beleza? Gosto de mostrar para vocês isso aqui. Aí tem a VHA, VHL, né? Tem algumas outras coisas aqui. Eu sempre deixo salvo aqui. Tanto esse histórico quanto esse histórico. Pra gente ficar vendo aqui aos sábados. Show? Para finalizar, planilha quantitativa. Encerramos a análise de hoje. Planilha quantitativa. O que a gente faz aqui? O que a gente analisa, né, cara? A gente tem uma tabela de todos os pregões do ano. A gente vem, trata esses dados para uma tabela mais visual, onde a gente tem todos os dias do ano e separados por semana, semana 1, semana 2, semana 3, tanana. Eu tenho dia, abertura, máxima, mínima, fechamento, o ajuste, o volume, a quantidade de negócios, o gap, quantos pontos ele fez do ajuste do dia anterior, do ajuste, da máxima, do mínima, um monte de informação. O que você precisa entender aqui? Uma informação importante. Qual é a média entre a máxima e a mínima de todos os dias desse ano? 2.000 pontos. Quer dizer que ele só não anda menos ou mais que 2.000? Claro que não, né? Isso é a média. Tem dias que ele anda 3.000, 4.000, tem dias que ele anda 1.000, mas em média, 2.000 pontos de oscilação. Beleza? Primeira informação importante. Segunda informação importante. Qual é a média semanal? A semana, em média, ela oscila 4.400 pontos. A gente pegou uma boa movimentação de queda. Presta atenção aqui comigo. Ó, 1.800, 1.500, 1.400. 1.800 oscilou segunda, 1.500 oscilou terça, 1.400 oscilou quarta. Depois de 3 dias de pouco movimento, o que acontece? Um dia de grande movimento. Sempre assim, ó. 1.500, 1.500, 1.000, quase 3.000. Quando você tem um grande dia de movimento, o que você tem logo depois dele? Baixo movimento, baixa oscilação. Sempre assim. Sempre não, né? Maioria das vezes. Não existe certeza absoluta. Foi a primeira regra que eu expliquei para vocês hoje. Sabendo que o preço oscila em média 4.400 pontos na semana, a gente tinha oscilado até quinta. Isso. De segunda, terça e quarta, nós tínhamos oscilado tipo menos de 2.000 pontos. E a gente estava numa estrutura lá. E eu falei, galera, a gente pode romper tanto para cima quanto para baixo, mas a tendência é que a gente vá romper, porque ele não tem essa média. Olha o histórico de oscilação da semana, em todas as semanas do ano. Ele não oscila 2.000 pontos. Salve essa semana aqui, né? Eu vou olhar se ela tá certinha. Mas enfim, o histórico, ó, a média é 4.000 pontos, cara. Teve semana que oscilou 9, teve várias semanas que oscilou 5, 5.800, 5, 5, 5, 5, ó. Quando oscila mal, oscila 3,5. A gente tinha oscilado 2 e pouquinho. Eu falei, a gente pode romper baixo. Foi quinta-feira que deu essa puxada aí de quase 4.000 pontos na quinta-feira para baixo. A gente já meio que estava prevendo que isso poderia acontecer. Baseado no quê? Baseado na oscilação média da semana. Então, primeira dado quantitativo importante. Em média, o índice oscila do topo ao fundo no dia, 2.000 pontos. Em média, o índice oscila na semana, 4.500 pontos. E no mês, em média, 10.000 pontos no mês. Beleza? Em média. Quanto nós oscilamos esse mês? Já te falo. Até agora, cara, só oscilamos isso, velho. 5.000 pontos. Será que segunda-feira o bicho não vai andar? Pra baixo forte? Cara, vamos ver um trem aqui. Pera aí. Vou pegar o mensal. Um mês. Ibov. É, esse mês tá excelente mesmo, ó. Não, amplitude de 7.000 pontos Ibov, ó. Deixa eu ver o índice. Só que eu peguei o dado errado. Possível que sou quarta-feira, assim. É, amplitude de 7.000 pontos. Não, beleza, 7.000 pontos é mais aceitável, né? 7.230. 187.205, peraí. 187.212. Só falta atualizar essa tabela aqui, ó. 212. E a máxima e a mínima também. 212. Ah lá, bateu agora. Tava faltando atualizar a fórmula. Beleza, 7.000 pontos. Mas em média a gente oscila 10. Vamos supor que a gente pode segunda-feira oscilar um pouquinho mais para baixo? Pode, ó, a gente pode romper aí
Para chegar no mínimo do mês, que é fevereiro, que é o mês ruim, que tem menos dias, segunda-feira a gente pode oscilar em mais ou menos uns 1.500 pontos para baixo, hein? Vamos ver, porque a gente está mais próximo do fundo do que do topo, né? No mensal aqui, ó. Na verdade, a gente está mais próximo do fundo do que ao topo do mês, né? O mês aí a gente está do 124.200 ao 116.900. Eita, mas esse aí movimenta, hein? Se a gente romper esse fundo e topo do mês. Vamos ver segunda-feira, ou a gente vai fazer o pior mês do ano, né? No caso, esse mês. Vamos ver amanhã, segunda-feira. Amanhã não, segunda. O último dia útil do mês. Vamos ver se essa oscilação aqui entre máxima e mínima do mês irá aumentar. Né? Fechou? Então, em média, a oscilação do mês, 10 mil. Da semana, 4,5. Do dia, 2.000 pontos, tá? Eu sei a média de gap, eu sei a média de fechamento, eu sei a média de tudo. Eu sei dias da semana. Em média, quanto? Cadê? Aqui, ó. Quanto que ele oscila? Todas as segundas-feiras do ano, mais ou menos tantos mil pontos. Quais são os dias que menos tem volume, volatilidade? São nas sextas. Quais são os dias de mais volume? Terça e quinta são os dias que mais tem volatilidade. Então, tudo isso são dados que a gente consegue ir mensurando aqui. Tá? Então, nessa planilha quantitativa, a gente olha todos os sábados ou durante a semana quando é pertinente trazer a informação para vocês. Combinado? Então, galera, acredito eu que nós finalizamos. Deixa eu só bater o olho aqui. Nós já vimos o Investing. No Investing, nós vimos as bolsas globais mundiais, nós vimos as commodities, nós vimos as bolsas brasileiras. Nós vimos no TradingView como é que tá as pernas do Ibov e nós vimos os volumes negociados anuais, nós de volumes e VH e VHL. Então, batemos o TradingView, fechamos o Investing, fechamos a planilha quantitativa. Nós fechamos tudo onde vai abrir com gap de alta, com gap de baixa no preço que nós vamos fazer. Nós vimos aqui os canais, onde a gente está em determinados canais, quais são as regiões de rompimento. Tudo isso nós já analisamos aqui no dia de hoje, tá? Eu estou devendo para vocês, tá? Planilha de fluxo. Estou devendo mesmo. Faz umas 3 ou 4 semanas. Não minto para vocês. Faz dias. É isso então. Finalizamos aqui o vídeo de hoje. Meu, muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Espero que esse vídeo, essa aula tenha contribuído para o seu conhecimento e em breve você possa estar vivendo de mercado financeiro. E lembrando, caso você queira acelerar e estar aqui do nosso lado, do nosso time, onde a gente está reunindo somente pessoas de alto nível para focadas em se profissionalizar e lucrar cada vez mais de forma simples no mercado, não de forma fácil, mas que nós somos tão bons que o que a gente faz chega a ser simples aos nossos olhos. Outras pessoas que enxergam falam, meu Deus, vocês são doidos, mas para nós é nada mais, nada menos que o normal, lucrar muito aqui no mercado financeiro. Você pode vir estar entrando para o nosso time com o nosso curso, ou nossa consultoria, ou nossa mentoria, ou a nossa sala ao vivo, que é exclusivo para alunos, e a única sala que você tem que fazer prova para ver se você está apto a trocar ideia e acompanhar o mercado conosco, tá bom? Novamente, meu muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Nos vemos no vídeo de amanhã. Valeu!